Jujutsu Kaisen, uma obra que pode ser consolidada em um único conceito: a busca pelo equilíbrio de poder. Sim, voltamos a falar dessa produção cheia de profundidade e, na análise do vídeo de hoje, desejo te mostrar a outra perspectiva que existe no mundo de Jujutsu. No caso, a alternativa daqueles que não possuem energia amaldiçoada. E, só para lembrar, já falamos sobre o auge desse universo, e agora falaremos sobre o fundo do poço. Com o intuito de entender essa perspectiva, hoje nós vamos destrinchar os princípios que existem por trás do indivíduo mais amedrontador para Satoru Gojo. E, já te adianto, não é o Sukuna. Na realidade, o personagem da análise é o pai de Megumi, um homem que possui 0% de energia amaldiçoada. E, mesmo assim, é considerado o caçador de xamãs, Toji Fushiguro, o ser humano que foi exilado pelo clã Zenin e que foi considerado uma aberração para o mundo e para a sua família. Afinal, naquele universo, as capacidades inatas determinam o futuro de cada pessoa. E Toji, por não ter poder, foi considerado um inútil. Em função disso, ele tentou provar o seu valor por meio do conflito e almejou quebrar as hierarquias impostas pelos feiticeiros do alto escalão ao cenário Jujutsu, ideais que solidificaram sua convicção e o fizeram permanecer firme na jornada em prol do reconhecimento. Nesse viés, convém ressaltar que Toji é bastante arrogante e ganancioso, características que auxiliam na construção de sua confiança, mas, simultaneamente, o tornam incapaz de visualizar os piores contextos, no caso onde ele perde. Ou seja, ele não consegue se prevenir de possíveis adversidades que virão durante suas missões por causa da forma como pensa, uma visão limitada somente à vitória. Nesse ponto aqui, devemos perceber que Toji se superestima e ignora as reais coisas que deve proteger, colocando todos seus interesses sob o simples ato de acumular dinheiro, em detrimento da vivência com sua família. E, quando digo isso, me refiro somente à sua esposa e a Megumi. Outro ponto relevante seria abordar como seu estilo de combate é executado. Se baseando em uma análise anterior do inimigo e montando uma tática, Toji é bastante cauteloso, aspecto que se torna um paradoxo dentro de sua própria personalidade, já que ele é muito confiante, mas ainda assim age com segurança. Ele não aparenta ser do tipo reflexivo, porém eu te adianto que, com preparo, ele se torna uma grande ameaça a qualquer pessoa, seja ela feiticeira ou não. Tanto que ele foi capaz de ferir e quase assassinar o feiticeiro mais forte da era moderna. Isso mesmo, Satoru Gojo. E por favor, guarde esse nome. Vai ser essencial para entendermos o nosso personagem de hoje. Dito isso, acho que deu para ter uma breve noção sobre o que trataremos aqui para frente. E, com o objetivo de te impulsionar a refletir, vamos analisar Toji, pois a influência externa e os ideais criados por ela nos impactam bastante. Agora, vem junto comigo para conhecer a outra face do Jujutsu. Primeiramente, devemos entender como o universo de Jujutsu funciona. Dentro dele, nós temos 3 grandes famílias de xamãs: o clã Gojo, o clã Kamo e o clã Zenin. Todos os 3 focados em um único aspecto: poder acima de tudo. Especificamente com relação ao último, eles consideram a energia amaldiçoada um pré-requisito para classificar alguém como humano e como uma pessoa digna. Aqueles que não a possuem são falhas e por isso não devem ser tratados com qualidade, apenas serem menosprezados e ignorados. Isso não te lembra alguma coisa da nossa própria realidade? Os indivíduos sem influência e sem status social não valem a pena serem ouvidos. Eles não são relevantes para o grande grupo chamado de sociedade. E, em ambos os casos, apenas a influência e o que você puder gerar para os demais é o que define sua importância para o todo. E como Toji não é assim, ele foi negligenciado pelo próprio clã. Até porque, frente ao ser que desequilibrou o mundo apenas com seu nascimento, ele é visto como uma lástima, uma vergonha para o tão renomado clã Zenin. Agora, você percebe que Gojo e Toji são os ápices da discrepância dentro da obra. E, mesmo que os dois tenham sido expostos à necessidade de contestar suas identidades e preencher a lacuna emocional e mental que tinham, cada um lutou da sua maneira. Diferença essa que será abordada durante a produção. Por isso, foque nas lições que estão por vir. Quebre a expectativa. Surpreender os demais é uma ótima maneira de causar uma boa primeira impressão e conquistar a atenção do público. Essa habilidade te garante visibilidade. Isso se a sua intenção for convencer ou barganhar com eles. Por outro lado, essa estratégia te permite esconder suas reais intenções dentro de um cenário e abusar do desconhecimento do adversário para vencê-lo, podendo você se tornar aquele que fornece as cartas, e não mais um mero espectador que as recebe. Com relação a Toji, convenhamos, quem naquele mundo, se não ele, teria a coragem e a audácia para enfrentar Satoru Gojo? Associando um contrato que envolvia dinheiro e também que ia a favor de suas ideologias, não havia nada que o impedisse de aceitar a missão. E, feito isso, ele estudou o local designado e, principalmente, analisou a personalidade de Satoru,
tanto que ele fundamenta seu plano no egocentrismo de Gojo. Isto é, ele esperou até o último momento para agir, focando em um contexto onde os outros estariam cansados e com a guarda baixa. Uma ilusão de missão cumprida. Mas ele não. Tais fatores o proporcionaram alternativas para serem usadas contra esse feiticeiro, tanto que, no mangá, podemos separar a expressão de medo e de desespero fluindo através da face do jovem portador de 6 olhos. Afinal, com a magnitude de seu poder, ele não esperava sofrer tanta dificuldade em uma batalha 1 contra 1, ainda mais contra alguém sem técnicas Jujutsu. Em função dessa situação, o homem mais forte foi surpreendido na luta e quase se deparou com a morte, conseguindo sobreviver pelo fato do caçador de xamãs não ter o decapitado. Nesse sentido, gostaria de ressaltar que o homem é um ser racional, assim como a teoria da racionalidade de Aristóteles afirma que nós todos somos filósofos, pois pensamos, analisamos e colocamos nossos pensamentos em prática. E essa habilidade não falta em Toji. Ele, mais do que ninguém, percebeu que para vencer oponentes poderosos era necessário pensar além do convencional. Ou seja, era essencial analisar e praticar suas táticas para que as chances de sucesso fossem maiores. E quebrar a expectativa de todos foi a maneira que ele encontrou para provar à sociedade Jujutsu que ele era capaz de eliminar qualquer um em seu caminho, até mesmo o símbolo humano que fica no topo. A partir disso, desejo te informar que, quando aceitar alguma tarefa, você deve buscar informações sobre ela e entender como as coisas devem ser executadas, para que assim você se diferencie dos demais e para que não fique imerso em problemas, pois a falta de preparo um dia ainda pode ser a sua ruína. O ódio é seu aliado. Assim como a motivação gerada após escutar palavras encorajadoras te impulsiona a lutar por alguém e a seguir em frente, sentir desprezo e raiva por algo também traz o mesmo efeito. Em ambos os casos, existe um objetivo claro em mente a ser conquistado. E, no caso do nosso personagem, seria provar que as normas sociais do Jujutsu são incorretas. Com base nessa descrição, podemos verbalizar isso em uma frase. Você é o que odeia. Reinterpretando a tão famosa ideia de Aristóteles, somos aquilo que fazemos repetidas vezes. Além disso, podemos notar que Toji, usando o artifício do ódio, negligencia as autoridades daquele contexto e nega qualquer vínculo com seu clã de origem, tanto que ele altera seu sobrenome para Fushiguro durante a obra. Mudança essa que foi gerada devido à indignação que ele tinha com a realidade na qual vivia. Um legado que, embora desconexo, foi trazido novamente por Maki alguns capítulos depois. Mas, entender as diferenças entre os ideais dela e de Toji não é o nosso objetivo hoje. Bem, na maioria das situações de tensão em que ficamos inseridos, nós buscamos dar significado às nossas ações para tentar preencher o nosso vazio e justificar os resultados que obtivemos. Ou seja, estamos querendo mudar as coisas pelos outros ou por nós mesmos. Na realidade, isso não importa. O que realmente faz sentido é tentar não permanecer igual. Estudar, se aprimorar e conhecer novas atividades impulsiona nosso cérebro a se adaptar cada vez mais aos cenários da vida e a construir um plano para te guiar na sua jornada, deixando claro aquilo que tanto deseja alcançar. Talvez você odeie seu trabalho ou seu cargo atual, e isso pode te levar a empreender ou a buscar capacitação para conseguir progredir na carreira. Talvez você odeie não ser fluente em inglês, e isso te faz estudar muito para vencer essa limitação. O que você odeia diz muito a seu respeito, a quem você é e a seus valores. Fatores que me fazem pensar que este modo de ação é uma maneira de determinar seu sucesso na vida pessoal e profissional. Afinal, dizer que você odeia algo significa que você não tolera, não admite ou não fica confortável com aquilo. Só um adendo. Não leve as ideias desse tópico sem antes refletir sobre elas, pois o ódio também traz prejuízos. Não só impactos emocionais, como também pode aumentar a sua incapacidade de ação, isto é, criar crenças que limitam a mudança. Para o caçador de recompensas, agir de tal modo fez ele negar a família e fez ele perder a própria vida, já que, ao somar angústia e arrogância, sua mente não conseguiu discernir a situação em que estava, fazendo-o uma vítima da autoafirmação. Por fim vem ela. Reconhecimento é uma perdição. Como já mencionado na lição anterior, Toji quis provar aos outros que ele era alguém de importância, um indivíduo que tinha valor intrínseco naquele mundo, visto que seus companheiros o consideraram um dos indignos dentro do Jujutsu. E, tentando derrotar os dignos, ele procurou atingir o reconhecimento superficial, a autoafirmação que tanto queria. Isto é, romper com a ideia de inferioridade que foi martelada em sua mente ao longo do tempo. Porém, seu orgulho o matou na luta contra Satoru, e, apenas na morte, ele percebeu que era de fato importante. Notou que, mesmo com suas atitudes anteriores, ele não foi reconhecido e nem aceito pelo grupo Zenin. Quero dizer que agir tentando satisfazer os demais foi em vão, pois enfrentar um mundo arcaico e desprezar as regras originais não levou a nada. Ele, em contrapartida, perdeu tudo. Ficar colocando a sua vida em prol de terceiros, sejam eles seus pais, amigos ou até mesmo inimigos, te faz refém deles.
Isso porque nunca conseguiremos agradar e satisfazer todas as expectativas que foram colocadas sobre nós. E não ache que você deve cumpri-las. Na verdade, você não deve nada a ninguém. As coisas que fazemos pelos outros são reflexo da nossa personalidade e das relações que construímos. Não se deve dar aos demais simplesmente porque eles te deram algo. Caso queira ajudar de alguma forma, faça isso sem esperar nada em troca. Isso sim te trará frutos muito benéficos e impedirá que você se afunde em frustrações. Portanto, ao invés de ficar vivendo pelos outros, eu te aconselho a filtrar os conselhos deles e desenvolver que tipo de reconhecimento genuíno você quer alcançar. Até porque não é trabalho dos outros reconhecer o seu valor. É seu. Logo, podemos concluir que o homem sem energia amaldiçoada, além de superar nossas expectativas iniciais, é um reflexo direto dos atos de uma sociedade discriminatória e ignorante, mas também que a satisfação e a busca pela verdade depende justamente de suas ações, sendo essencial aprender a quebrar a expectativa, utilizar o ódio de maneira racional para se fortificar e saber não ficar à mercê de exigências alheias. Pois, tornando-se um pensador, você chegará às próprias respostas. E por isso, eu afirmo que esses fatos só validam a tese de que Jujutsu é uma eterna busca pelo equilíbrio. Eu espero que tenham aprendido algo com essas lições. Por esse motivo, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada pelo caçador de recompensas Toji Fushiguro. Então, eu espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e até mais, meus caros!